Essa é mais uma série que está estreando aqui no canal. Vamos falar sobre as confissões de fé elaboradas ao longo da história. Tem até confissão de fé brasileira. E se esse assunto te interessa, separe aí o seu café, de preferência da Vero, hein? E venha conosco que a teologia é por nossa conta. Por falar em Vero, você deve conhecer o Café Vero. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, o cupom de desconto, e você deve entrar lá e conhecer. Vai mudar radicalmente a sua experiência de tomar café. Você vai ver que esse é um café totalmente diferenciado e você ainda recebe na sua casa. Clica ali, dá uma olhadinha, que eu sei que você vai gostar bastante. Você já deve ter ouvido falar de confissões de fé, né? Que algumas tradições ao longo da história, principalmente no século XVII, como o querido professor Martin Dreyer nos explicou aqui quando ele esteve numa live sensacional, que você deve ver se ainda não viu. O século XVII é o século das confissões de fé. Mas antes e até depois, tem algumas outras manifestações nesse sentido, em que determinados grupos, determinadas tradições elaboram um pequeno artigo de fé, uma pequena confissão com os pontos principais daquilo que eles acreditavam. E é muito interessante a gente fazer essa análise histórica e teológica para a gente tentar compreender como em cada contexto, em cada grupo, em cada época, em cada lugar, essas variações vão se manifestando e acontecendo de uma maneira muito específica. Não há confissão de fé que seja absoluta. Cada uma é fruto do seu contexto, em alguns casos até dos seus interesses, né? E ao longo dessa nossa série, claro, se você quiser, se você gostar, se esses nossos vídeos tiverem boas visualizações, compartilhamentos, curtidas, a gente faz outros episódios e aí vai depender apenas de você e do seu interesse em querer conhecer sobre essa temática. Tem confissões muito sérias e aprofundadas, outras bastante interesseiras e distorcidas, que infelizmente causam influências até hoje, e vale a pena nós conhecermos a história, porque a história é um antídoto natural e cultural, por mais contraditório que isso pareça, para que a gente não caia em qualquer bobagem que nos é apresentada como verdades absolutas, né? Verdades absolutas, só Deus, nada mais. Bom, o primeiro que nós vamos analisar, é claro, é o credo apostólico. Não é necessariamente uma confissão de fé no sentido técnico, mas não deixa de ser, porque era uma expressão da fé daqueles primeiros cristãos, né? E aí nós temos que entender esse contexto, porque as primeiras confissões de fé, como o credo apostólico, né, surge por volta do ano 50, pelo menos o seu embrião, né? Ela é desenvolvida, aprofundada, aperfeiçoada, e a versão final, que é a que nós conhecemos, o que eu vou ler daqui a pouco, é do século VIII, bastante tempo depois, né? Mas ela começa já nos anos 50 do primeiro século. Nessa época, não existe Novo Testamento, nem uma concordância sobre os livros, nem sequer os primeiros textos do Novo Testamento, né? A primeira carta é a carta de Tessalonicenses, que é escrita aproximadamente em 52, 55, né? E todos os outros textos são depois disso. Então, os primeiros cristãos, as primeiras gerações de cristãs, não têm nem indícios, nem partes de textos que seriam o Novo Testamento. Então, é claro que eles não têm à sua disposição todas as ferramentas das quais dispomos hoje, né, para elaborar isso, e eles fazem isso sob a orientação apostólica, fazem isso sob a unidade de fé,
E é claro que nesse momento, como em todos os momentos da história, nós não podemos falar de cristianismo no singular. Podemos falar de cristianismos, porque mesmo aquelas comunidades primeiras, pequenas, espaçadas, elas não eram unânimes. E nem tinha como ser, né? Não tinha ainda uma liderança centralizada, o que, por um lado, um grande lado, era muito bom, muito saudável. Não havia ainda uma teologia oficial, né? O que também era muito bom. E aquelas comunidades, à sua própria maneira, exerciam a sua fé diante daquilo que elas tinham contato, podiam compreender, amadurecer e desenvolver, né? Surge num período fluido, num período em que se tem um pouquinho ali de compreensão de alguma coisa do Antigo Testamento, né? E mesmo assim ele será interpretado à luz da fé cristã, mas é um período em que não dá para contar com escrituras sagradas, né? E essas confissões, esse credo, é um elemento de unanimidade, é um elemento, pelo menos, de unidade entre aquelas comunidades. Unânime não, mas unidos de alguma maneira nessas expressões de fé acabavam sendo, né? É usado até como um antídoto em relação às más interpretações da fé que iam surgindo naquele ponto, naquela época. E esse credo apostólico serve como uma base, um embrião teológico e catequético que é usado até o credo de Nicéia, 325, que vai elaborar, aí já tendo diálogo com a filosofia grega, com o pensamento intelectual daquela época, com textos que se tornariam o nosso Novo Testamento, e aí fazem uma análise muito mais técnica, muito mais intelectualizada, muito mais elaborada do que esses credos iniciais, né? Mas olha como eles têm sua validade num lugar, num momento, né, de mata fechada, num momento absolutamente sem desbravamento qualquer, né, sem frutificação ainda teológica, tudo ainda muito embrionário, eles fazem um credo que vai servir de base para a Nicéia lá na frente. E, aliás, se você quiser, o credo niceno será o nosso segundo episódio. Mas para que isso aconteça, esse vídeo precisa de boas visualizações e você deve escrever aqui embaixo credo niceno para que seja o tema do nosso segundo episódio das confissões religiosas, né? E, enfim, nós temos aqui o credo elaborado na época apostólica, não necessariamente pelos apóstolos, mas na época em que a governança estava sob a liderança dos apóstolos, quando eles ainda estavam vivos, né? Começa-se, vai se aperfeiçoar lá na frente, que diz: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Se você parar para pensar, não é só uma expressão de fé, como também é uma síntese de teologia sistemática. E eu já fiz no canal um curso sobre o credo apostólico, destrinchando cada um desses pontos, né? E se você visitar a nossa abinha Cursos, você vai encontrar na íntegra, totalmente aberto, gratuito, cada um dos vídeos em que a gente fala com detalhes sobre o credo apostólico. Visita lá, hein? Primeiro ponto, a teologia, Deus Pai, né? Que é chamado de Pai, que é chamado de Todo-Poderoso, já é um contato com o pensamento grego e criador de todas as coisas. Depois, o ponto central, que é Jesus, né? Que é a cristologia, o principal tema dos 4 primeiros séculos da era cristã, e sobre ele fala sobre
a origem através do Espírito Santo, o nascimento na Virgem, que era um ponto muito importante para aquela época, né? Em pleno auge do dualismo platônico, em que havia um desprezo pela corporeidade, pela sexualidade, e um apelo pela espiritualidade, o que é imaterial, né? Um posicionamento histórico ali no período de Pôncio Pilatos, sua crucificação, morte, porque os gnósticos diziam que isso não acontecia de fato, que isso não era concreto, né? E o seu sepultamento, para deixar claro como isso foi, de fato, o que aconteceu. Ele vai ao Hades, que é uma das expressões traduzidas como inferno no Novo Testamento, e que não é um inferno de tormento, como muitos cristãos pensam, é a mesma palavra usada aqui no Credo, traduzido como a mansão dos mortos ou o mundo dos mortos, para onde que era o antigo Sheol, traduzido como Hades, né? E que era o lugar para onde iam todas as pessoas que morressem, independente se eram boas, más, crentes, incrédulas ou qualquer outra coisa, né? Subiu ao céu, ou seja, sua ressurreição, sua ascensão, e voltará para julgar vivos e mortos, que é escatologia. Pneumatologia, crença no espírito, a eclesiologia, a comunidade cristã, e também a soteriologia, né? E a martiologia, remissão dos pecados, a salvação, ressurreição da carne, que é um termo muito interessante e válido e útil naquele momento todo, né? Enfim, aqui nós temos elementos embrionários de uma teologia sistemática que até hoje continua sendo refletida, elaborada, desenvolvida, e esse credo apostólico começa nos anos 50 e chega à sua versão final no século VIII, é amplamente usado, dialogado, aprofundado pela patrística, principalmente Santo Irineu de Lyon, que é um dos que mais faz uso desses termos apresentados aqui no Credo Apostólico. E eu repito a dica, olha, eu fiz um curso completo, gratuito, liberado para você que queira assistir, na qual eu destrincho cada um desses tópicos do Credo Apostólico. Vou deixar na tela final, está lá na aba Cursos, depois clica lá, confira e participe com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus contatos, e se você deseja continuidade, não se esqueça de comentar aqui Credo Niceno, que será o tema do nosso segundo episódio. Um abraço, até o próximo Café com Teologia.